mais uma vez, nosso encontro semanal com o que você precisa saber, a doutora Márcia Umbelino. Nós estamos muito felizes com vocês estarem dando tanto like, estarem compartilhando, e isso faz o algoritmo aparecer bastante, vocês terem a oportunidade de ver muitas outras coisas que a doutora Márcia vai trazer para nós, convidados super importantes, e ela, a presença dela mesmo, né, trazendo para vocês o que é de melhor e o mais sério dentro da medicina. Hoje a doutora Márcia trouxe uma convidada, doutora Luciana França, dermatologista, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, passo para a doutora Márcia começar o nosso bate-papo. Vamos lá, doutora. A ideia é de convidar a Lu, pela admiração pelo trabalho dela, porque ela é minha dermatologista. Oi! E aí a gente teve a ideia de falar o tema a pele, cabelo e unhas na mulher que está na menopausa. Porque a gente tem visto muitas mulheres nessa idade, que são as mulheres que estão na sua vida plena, no auge das suas carreiras, e que tem uma exposição, né, que é importante hoje na internet. Então a gente o capital social que se fala, né? Sim. Tem a ver muito com como você se apresenta, a qualidade da sua pele, a qualidade do seu cabelo. Isso é importante, né? Não é só o conteúdo técnico que você tenha, o conhecimento cultural que você tenha. É preciso que você tenha uma boa apresentação física. Certo. Né? É a primeira imagem que fica. É a primeira imagem que fica, né? E a gente, exatamente. hoje, a mídia é muito importante na vida de todo mundo. Certo. Não seria diferente, lógico, com nós médicos. Então, eu queria abrir, primeiro falando da minha admiração por você, Lu, e que você explicasse mais qual é a influência que a menopausa e os hormônios têm na mulher de 40, 45 anos, 50 anos, quer dizer, do climatério à menopausa. Então, vamos lá. Primeiro, eu também queria agradecer o convite, né, por estar aqui. Espero poder estar ajudando nossas pacientes, as pessoas que estão aí procurando informações no YouTube, nas redes sociais, né? Isso. E, bom, queria começar falando primeiro que o hormônio estradiol, principalmente, ele é muito importante para a pele. E a gente tem alguns trabalhos mostrando que até nível de atratividade física tem a ver com o nível de estradiol que a mulher tem. Então, assim, é muito importante que a mulher tenha isso em mente. Lógico, vendo as contraindicações de você fazer uma terapia de reposição hormonal ou não, mas é muito importante que a pessoa procure um especialista que possa acompanhar na parte de reposição hormonal. Ou seja, você acha importante essa coisa da gente tratar de dentro para fora? Não, sem dúvida nenhuma, né? Isso aí, desde os tratamentos dermatológicos como um todo, né? Que a gente fala de bioestimuladores, ultrassom microfocado, todos os tratamentos são de dentro para fora, só que não adianta a gente tratar só com aparelhos e medicamentos, esquecendo da parte hormonal. A gente sabe que em torno de 45 anos a mulher começa no climatério, né? Depois entra na menopausa em torno de 40 e pouco, até 55. E aí, no climatério, a pessoa está perdendo em torno de 2% de colágeno ao ano. Quando a mulher entra efetivamente na menopausa, ela passa a perder 6% nos primeiros 5 anos. Ou seja, 30% do colágeno. Ou seja, tem que ter a reposição do colágeno, né? Tem que ser feito de forma oral, se você quer ter uma boa pele e uma boa articulação, né? Isso aí. Tem que ter colágeno. Colágeno, sem dúvida nenhuma, né? E o que você... E aí, junto ao colágeno que você pode ingerir, o que são os bioestimuladores? E qual é a periodicidade que a gente pode fazer essas aplicações? Então, a gente antigamente falava que o bioestimulador a gente tem desde o ácido polilático, a hidroxapatita de cálcio, e a gente falava assim que devia usar uma caixa por cada década de vida, né? Hoje em dia a gente já vê que isso é um exagero, né? Muitas mulheres ficaram insufladas com aqueles rostos artificiais com tanto produto no rosto. Eu acho que o menos é mais, né? Geralmente eu recomendo fazer
um tratamento com uma máquina, pelo menos anualmente, um ultrassom microfocado, você pode fazer a cada 6 meses. Empapada, que geralmente a gente indica um pouco mais, em torno de 3 por ano. E associado a ele o bioestimulador, que a gente potencializa o resultado em 400 vezes, quando você bota os dois juntos. Geralmente você faz o aparelho primeiro, pode ser feito no mesmo dia, eu prefiro fazer depois, 15 dias a 30 dias, a gente faz o bioestimulador em seguida. E é bem interessante o resultado. Realmente os pacientes ficam bastante satisfeitos. Ainda mais agora com essas canetas emagrecedoras, né? Tem se falado, saindo um pouco do assunto aí, mas lembrando também que é muito importante, né? A gente está fazendo o bioestímulo também, concomitantemente. Lu, eu acho que não foge, não, do tema, porque muitas mulheres estão fazendo uso das canetas, né? Que tem uma perda de massa muscular. A gente sabe que, por exemplo, a tisepatida, ela tem uma atração pela gordura que está no músculo, né? Então, se vem a gordura, vem o músculo junto. E esse cuidado, né, da gente pensar que essa pele pode ficar mais flácida é importante e necessário, no meu entendimento, porque a gente tem visto muitas pessoas com cara de sarcopênicas, doentes, né, depois do tratamento de uma coisa bem séria, que é a obesidade, né, que é a síndrome metabólica e tal. Então, tá dentro do tema a gente ter que pensar de que o rosto também tem que ter um acompanhamento quando ele começa a fazer esse uso das canetas. Porque às vezes as pessoas esperam emagrecer tudo para poder começar a tratar, e não é bem isso, né? O interessante é você iniciar concomitantemente ao início do tratamento do emagrecimento, né? Isso, para não ficar com esse aspecto, né? Que a pessoa parece que em vez de rejuvenesceu, envelheceu. Né? É isso. Né? Ou então que muda a fisionomia de um jeito que a pessoa vê que tem alguma coisa estranha conforme Lu, eu estou vindo de um congresso em São Paulo que foi agora nesse final de semana, e se falou muito das mulheres, né, da saúde das mulheres, e aí cada vez mais você tem um nicho aí dessa mulher na menopausa de 40 e poucos anos. E aí da necessidade da reposição hormonal, o FDA tem 3 semanas, ele tirou a tarja preta da reposição hormonal, né? Então você pode fazer em quase todas as mulheres hoje, o que muitos já faziam, eu inclusive, mas agora tem essa liberação do FDA. Então, cada vez mais vai ter reposição hormonal. E o que a progesterona pode interferir quando ela está em déficit? O estrogênio, você já disse que é importante pelo vigor da pele, pelo colágeno, pela elasticidade. Diminuição da espessura da derme. Quando você tem queda do estradiol, você fica com a derme mais fininha, ou seja, mais flácida, com mais queda, mais desidratada também, né? Desidratação da pele também acontece também. Então é importante maior hidratação e mais cremes hidratantes no corpo, principalmente. Alterações vasculares que o estradiol pode dar também, né? Que até pode acontecer a piora do melasma, né? Com a queda do estradiol. Alterações na cicatrização. Às vezes a pessoa fez uma cirurgia e não está cicatrizando tão bem. Você não está entendendo por quê. A mulher na menopausa, a cicatrização é pior também. Nesse congresso também falaram uma coisa muito interessante, né? Que as mulheres, elas têm um efeito com algumas doenças, né? Por exemplo, endometriose, síndrome do ovário policístico, que tem uma manifestação na pele bem significativa, né? Que são pessoas que respondem mal aos estrogênios, né? Então, assim, é uma coisa que é uma ciência você fazer, né? A dermato, se ela for fazer com critério, porque, por exemplo, eu tenho melasma. Se eu não tiver cuidado com a minha reposição hormonal, eu atrapalho todo o tratamento dermatológico. Com certeza. Com certeza. E a pessoa que já passou da fase de reposição hormonal e tem melasma, faz o quê? Na verdade, o melasma ela tem causa multifatorial, né? A gente acredita que a exposição solar seja, claro, bastante importante, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu uso filtro solar agora, mas esquece que a maior parte da exposição solar, 80%, é antes dos 20 anos de idade, né? Então tinha 15, tinha 13, não usava filtro. Então a piora... Nem existia. Antigamente o pessoal passava, era bronzeador, né? Isso. Esqueci como é que chama. Raíto de sol. Isso aí. Isso. O pessoal fala muito no consultório. Eu usava raíto de sol. É real. E na verdade está colhendo agora o que plantou já há muito tempo, né? É verdade, já. E aí o melasma tem que ser tratado com vários tipos de laser, né? Eu tenho gostado muito do laser Thulium com drug delivery associado, né? Que é um laser leve, não é muito agressivo.
Além dele, eu faço muito o Acroma, que é um ND-YAG Switch, que também é um tipo de laser também para melasma, além dos cuidados em casa. Né? Uma coisa que eu sempre falo e muita gente não sabe é que é importante você usar 2 tipos de filtro solar. O sem base primeiro e com base depois. Que às vezes a pessoa, passei filtro, mas passou só com base. Parece que quando você usa o filtro solar com base, você não usa a quantidade suficiente para proteger a pele. Então não se deve passar o filtro solar com cor direto. Usar primeiro o sem base e depois o com base. Geralmente eu passo no skincare um hidratante primeiro, filtro solar sem base e filtro solar com base. Né? Tem muita mulher que fala assim, Luciana, eu não quero um monte de creme, que eu não tenho paciência. Mas pelo menos um hidratante, um filtro solar sem base, com base, tem que usar. E outra coisa importante, a gente nunca pode estar vendo o melasma da pessoa. Se a gente estiver vendo, significa que a pessoa não protegeu direito. Então, assim, passou o filtro solar sem base, passou com base, usar corretivo mesmo para fazer uma barreira física, entendeu? Dá ponto de ninguém estar vendo que você tem melasma. Isso é muito importante. E tem pessoas que adquirem melasma na gravidez? Sim, pode haver piora na gestação, sim. Mas aí depois regride? Alguns casos regridem, outros casos se mantém, que você tem que fazer o tratamento em casa, além do tratamento dermatológico. Eu falo que não adianta comprar um creme caríssimo e não fazer nada a nível de consultório, pelo menos uns 3 meses por ano. Porque assim, tudo que dentro da medicina, né, que a gente chama que é multifatorial, na verdade a gente não sabe uma verdadeira causa. Então você também não tem um tratamento só, né? Você não tem uma bala de ouro que vale $1 milhão. Você tem tratamentos. E o melasma não tem cura. Então, se ele não tem cura, você vai ter que tratar pelo resto da sua vida. O que eu falo sempre também, assim, para você não ficar chateado, não vou tratar porque eu tenho melasma, não tem cura, então não vou fazer nada. O que você tem que pensar é que está melhorando a qualidade da sua pele como um todo. Então, assim, eu uso ácidos em casa, uma época retinoides, outra época glicólico. Isso aí você está fazendo o quê? Uma renovação celular. Então, você está tirando as células periféricas mortas, velhas, e trazendo células novas. Deu para entender? Então, assim, independente de ter melasma ou não, você tem que usar seu ácido, você tem que usar seu filtro solar, você tem que usar seu sabonete específico para sua pele. Entende? Porque tem a acne que pode aparecer na menopausa. Né? Ainda tem isso também. Nossa, a acne da mulher adulta. Não é fácil, não. Envelhecer não é mole, não. Não é não. Deixa eu perguntar, doutora Luciana, por que as pessoas mais claras, de pele clara, elas parece que a pele envelhece mais rápido? Aí é a própria barreira física, né? Na verdade, os melanócitos, eles protegem a pele, né? Você vê que a pele do negro é mais bonita, né? Então, assim, a própria melanina já protege, né? A melanócito, não, a melanina que o melanócito tem produz. Tem a pele viçosa, viçosa, né? Isso. Então, quem é muito claro... Sem contar com as glândulas sebáceas, né? A gente tem mais glândulas sebáceas, acaba que promove uma hidratação contínua, seria mais ou menos isso, né? Porque assim, quando aparece a acne, a gente tem a tendência de quando você vai ver numa farmácia alguma coisa para comprar, são sempre coisas secativas, né? Mas aí você coloca para secar, mas a pele precisa de uma hidratação da pele que na menopausa já não é boa. Isso aí. Né? E então, quais são os passos que a gente deveria ter de cuidados para que a gente tenha uma pele hidratada, além de beber água, obviamente? Está falando no caso de pacientes com acne ou no caso geral? Geral e depois das pacientes com acne. Não, com acne, o que a gente tem feito muito na acne da mulher adulta é o uso da isotretinoína, né? Que é o Roacutan, né? Vocês podem falar o nome comercial? Pode, aqui? Claro. Pode. Então, aí o Roacutan a gente geralmente faz uma dose... eu não estou prescrevendo ninguém aqui não, tá? Cada um procure seu dermatologista, seu médico de confiança para estar sendo prescrito, né? Então a gente faz uma dose de 10 a 20 miligramas 3 vezes por semana, não é a dose de acne no jovem, é uma dose menor. E aí a gente sabe que isso aí tem uma ação secativa na acne, e sem contar que o Roacutan, a isotretinoína, é um derivado da vitamina A. Então ela rejuvenesce a pele. Então diminui rugas finas, entendeu? Então é bem interessante. Tem o efeito indireto, né? Exatamente. Assim que você poderia botar aí eu vou puxar para o meu lado da horta, porque a Luciana também tem uma visão integrativa, mas a importância da vitamina C de forma oral, a importância da vitamina D, das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, são antioxidantes, né? Como um todo. E por via oral, doutor? O via oral injetável,
Se discutiu muito nesse congresso aquilo que eu falei no meu outro episódio, de que ainda tem um grande número de pessoas contra os injetáveis ou que você coloca dentro de um soro, na soroterapia. E o que eu falei da outra vez, eu vou repetir. Se eu tenho um paciente que tem uma infecção e a infecção é leve, eu faço um antibiótico oral. Mas se esse paciente ele evolui mal ou ele complica, ou eu tenho um paciente grave, eu não deixo ele em antibiótico oral, eu coloco um antibiótico venoso. Não é isso? Por quê? Porque ele está muito doente. Por que quando eu vou fazer uma reposição de vitamina, se o paciente tem déficit muito intenso, eu não posso fazer venosa, eu tenho que fazer oral? Então, isso é um questionamento que eu vou dar para as pessoas para pensarem quais serão os reais motivos. É lógico. Né? E super Existe importante. toda uma indústria que quer que a gente faça ingestão a longo prazo e de forma, se puder, infinita. Porque é muito difícil a pessoa tratar... A indústria quer vender medicamento, né? A prevenção, a profilaxia... porque tem remédios que a pessoa, o estômago sente, a pessoa que fica enjoada, e já fazendo dessa forma não... Por exemplo, o Roacutan, ele pode... Você tem que ver as enzimas hepáticas, ver o hepatograma. Então você tem que ter também uma saúde digestiva boa, né? Por isso que hoje... Todas as especialidades têm que os profissionais são efetivos, como a Lu, você tem que ter uma visão integrativa. Eu acredito muito nisso. Eu cheguei a fazer uma pós de ortomolecular, Marcos, você sabe disso. Muitos pacientes que vão tomar Roacutan comigo, eu faço uma prevenção do fígado com alcachofra, com substâncias que protegem seu fígado, entendeu? Eu acredito muito nisso, que a medicina tem que ser integrativa. E vamos parar com preconceito também, né? Que tem muito preconceito. Porque assim, a gente tem tendência, nós médicos, a que aquilo que a gente não conhece, a gente critica. E aí quem sai perdendo são os pacientes. Né? Porque com certeza. É uma série de informações. Eu vou puxar um assunto que eu não sei nem se eu deveria, né? Mas assim, vamos lá. Ontem eu estava vendo um programa de televisão que se falou muito sobre as canetas. Uhum. E que são, no meu entendimento e de muitos colegas, um dos melhores descobertas dos últimos 20 anos, inclusive na dermatologia, porque tem um princípio de desinflamar, né? E você tem um receptor GIP quase no corpo todo, inclusive na pele, nos ossos. Então, é um arsenal terapêutico muito bom, que as pessoas estão usando de uma forma errada, e vai para a televisão como se quem fizesse aquilo o tempo inteiro fizesse à margem de um estudo técnico, né? Então, séria, e né? aí no mesmo programa falaram sobre a diabetes e não citaram as canetas, que são a evolução dos tratamentos. Então, todas as pessoas precisam fazer canetas? Não. Os antiproglicemiantes orais são muito bons. Você não vai abrir mão deles. Mas você não pode, nos dias de hoje, falar em tratamento de diabetes se você não falar dos análogos de GLP-1 e a tirzepatida com GIP. Então, como teve uma matéria que era totalmente contra, então você, quando for falar de endocrinologia, dermatologia, você vai deixar de endocrinologia, você vai deixar de falar? Não, impossível. Então, teve uma incoerência. E aí, todo mundo que faz o que a gente quer fazer de uma coisa integrativa, fica parecendo que foi o médico que vendia o negócio, que ganha um iate, um helicóptero, um avião, nada contra isso. Mas, assim, coloca todo mundo que faz tirzepatida como sendo o cara lá que foi pego pela Polícia Federal. Olha, eu vi esse assunto hoje em vários lugares que eu estive, falando sobre isso. Eu fiquei impressionada. E agora estou ouvindo isso é um desserviço. Uma médica... Né, que... Isso é um desserviço, porque as farmácias de manipulação têm fiscalização. Gente, falaram como se a pessoa fosse um... Todos que fazem estão no lado negro da força. E isso é muito grave. Eu fiquei boba. Isso é muito grave, porque qual é o filtro que você tem para isso? Né? Então, assim, eu tô aqui falando, assim, polêmico pra caramba. Eu fiquei pensando se falaria ou não, mas isso prejudica os pacientes. Bom, porque o assunto, hoje, no momento que nós estamos gravando aqui, várias pessoas estão comentando sobre isso. E como leigos, a pessoa acredita no que o repórter lá está falando. Porque, Lu, olha lá, você tem mulheres com síndrome policístico que tem acne pra caramba, né? E aí, como é que a gente faz o tratamento como um todo? Também não tem que fazer emagrecer? Tem que fazer emagrecer. Então, me fale sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho da síndrome do ovário policístico, né? Então, na verdade, é uma síndrome metabólica, não é isso? E aí você tem que fazer antiandrogênicos, né? E
Androgênico estimula a produção de Antiandrogênicos, né? Para poder cortar o efeito do andrógeno, né? Periférico, para poder a pessoa não ter acne. Aí, nesses casos aqui, geralmente a gente não indica o Roacutan, isotretinoína oral, porque essa é a chance de recidiva é muito maior. Você tem que tratar o problema, né? Seja ele com anticoncepcional, antiandrogênico, né? Diane, Selene, Yasmin, AIS. Agora tem os novos anticoncepcionais também. Faz esse tratamento primeiro e concomitantemente vai fazer em casa, né? O uso de ácidos, de sabonete para pele oleosa, né? Que tenha ácido salicílico, que tenha adstringentes mais fortes, que tenha clareadores, que muitas mulheres com acne ficam com hipercromia pós-inflamatória, que são aquelas manchinhas escuras, ou porque futucou, ou até mesmo porque a pele responde para a hipercromia, né? Para a lesão ser escura. Então, é importante o tratamento com o endócrino, o ortomolecular, né? Junto com a parte dermatológica, que vai entrar os cremes, o sabonete, o uso do filtro solar. Você pode associar peelings também, né? Que quase a gente não fala mais de peeling hoje em dia. A luz pulsada, que tem ação secativa, né? Luz LED, luz azul de LED, que tem ação bactericida. Então, a gente pode associar vários tipos de tratamentos para paciente com acne no ovário policístico, né? Ô Lu, esse canal tem um alcance bem grande, bem heterogêneo de pessoas, e assim, quando você vai falando, fica parecendo que também tudo você tem que usar equipamento, e que aí fica um tratamento muito caro. Se você tivesse 5 dicas para uma mulher de 50, ou uma mulher com melasma, ou uma mulher com acne, quais seriam as 5 dicas do que não pode faltar nesse kit de sobrevivência da pele, ou do cabelo, ou da unha? A gente acabou que nem falou um pouco do cabelo da unha da mulher na menopausa, né? Só para poder estar lembrando vocês, geralmente a mulher na menopausa tem tendência a ter um cabelo mais ralo, quebradiço, cair mais, né? Até evoluir, dependendo do caso da história familiar, para uma alopecia androgenética, né? Que geralmente a mãe, a tia materna, né? A alopecia androgenética na mulher vem da história familiar feminina. Então, assim, a minha tia tinha ficado meio careca. Então, assim, essas pessoas têm tendência a ficar com o cabelo mais ralo ainda, né? As unhas ficam quebradiças, né? Mais fracas. Então, é importante a hidratação das unhas também. Mas vamos voltar ao que você me perguntou, né? As dicas de ouro, né? Então, primeiro seria o uso do filtro solar. Isso aí, para mim, é indispensável. Mas fala do filtro solar, dessa dica que você deu agora, que é bacana. Do protetor sem base, primeiro, sem dúvida nenhuma. Uma camada generosa, não adianta pegar um pouquinho de nada e passar bem, com vontade, o filtro solar. Depois com base, não é isso? Tem que reaplicar de quanto tempo? Na verdade, quando está na praia, reaplicar a cada 2 horas, né? Durante o dia é difícil, né? A pessoa conseguir na hora do almoço reaplicar. Geralmente, hoje em dia tem os filtros solares em bastão, que você pode ter dentro da bolsa, você pode usar por cima da maquiagem. Tipo stick mesmo, isso é interessante. São transparentes. Que aí não tem que tirar a maquiagem toda, né, para poder estar passando. Aí você pode aplicar na hora do almoço, de repente, né? Então, o primeiro seria filtro solar, né? Segundo, um sabonete para pele apropriado, né? Hoje em dia tem até, desde manipulados até sabonetes prontos, para quem tem melasma, por exemplo, que tem extrato de aquileia, que tem ação clareadora. Então, eu gosto muito de associar sabonetes clareadores que você está usando mais. Isso que eu ia perguntar, qual é o tipo de sabonete? Para quê? Então, aí, dependendo de cada pele, a gente vai passar um tipo de sabonete, né? Pode ser em gel, né? Em gel, então, um que faça mais espuma, um que faça menos espuma. O que a gente quer é um sabonete com ação hidratante. Então, tem paciente na menopausa que pode piorar a dermatite atópica, a pele fica mais ressecada ainda. Então, a gente vai botar um sabonete que não seja tão secativo assim, entendeu? Então, dependendo de cada caso. Pele seca é um tratamento, a pele oleosa é outra, a pele da dermatite atópica é outra. Então, depende de cada caso. Com melasma é outro. Então, seria um sabonete apropriado, filtro solar, hidratação, tanto bebendo bastante água, quanto hidratante tópico também é muito importante, né? Você não quer que eu fale de máquinas, é porque eu amo usar máquinas no tratamento, né? E hoje em dia, os tratamentos com laser... Eu quero que você fale de máquina, mas assim, é porque quando a gente coloca no Instagram, para muita gente vai ter sempre o que vai dizer, mas ela está dizendo que esse tratamento dos caríssimos não poderia me dar dicas de 5 coisas que eu preciso fazer sem não usar equipamento? É isso.
Mas eu acho fundamental. Eu acho que assim, e você tem expertise nisso, né? Que se você tem um laser que você pode lançar a mão, por que não? Né? Eu acho que a coisa está mais democrática também. Antigamente os tratamentos eram muito caros. Hoje a coisa está mais democrática, né? Então você não pode, de repente, fazer uma máquina, um laser, a pessoa com acne fazer um peeling, né? Agora, assim, é lógico, não no verão agora, né? A época boa de tratar outono, inverno. No verão, usar mais creme, mais leve, não pode ser muito forte. O uso de ácidos eu acho excelente, porque é o que eu falei, o ácido ele renova a pele. Eu acho que o ácido seria o quarto, né? Agora, se outra coisa que eu vejo, às vezes, no consultório, a pessoa pega o ácido que a dermatologista passou e repete por 3 anos, entendeu? Só que aí o ácido tem hidroquinona, por exemplo, junto. A hidroquinona pode dar manchas no futuro, que a gente chama de ocronose. Então a pessoa usa a hidroquinona achando que está clareando, daqui a pouco tem um rebote, a pele fica toda manchada. Isso quer dizer que aquela pessoa que está indo para o chat e para a inteligência artificial para saber qual é o tratamento dele, ele vai... A tendência é dar problema. Isso que eu ia dizer. Né? Porque se é uma coisa personalizada, e cada vez a gente diz mais isso dentro da medicina, né? Verdade. Os tratamentos têm que ser individualizados, personalizados, que existe uma epigenética, a gente já explicou o que é epigenética aqui. Você tem o teu DNA, mas você pode ativar ou não ativar genes. Né? Então, cada vez mais você tem acesso a essas informações para que as pessoas não sejam enganadas. Mas as pessoas estão achando que elas conseguem se tratar através da inteligência artificial. Verdade. Né? E aí você tem um rebote, tá mostrando aí. Isso aqui serve. Aí eu vou lá, faço. Pode ter um rebote, pode piorar. Exatamente, porque as pessoas ali dão como se fosse alguma coisa mágica. Qualquer um que colocar aquilo, que ninguém fala, pode fazer desse jeito. Conforme igual outro dia eu peguei também. Não é? Uma cheia de vazio no rosto. Quando foi ver, estava usando retinoide. Já há 2 anos seguidos usando retinoide. E tem efeito colateral da vaso no rosto, entendeu? Porque não é uma receita de bolo, né? É uma coisa que vocês tratam cada um, né? Lu, eu acho que você, como você também tem um público de várias idades, você tem percebido uma tendência as pessoas quererem procedimentos estéticos para a face muito precocemente? Isso tem algum erro, por exemplo, eu começo com 30 anos, eu faço ácido hialurônico, botox e mexo aqui, faz fio disso, fiz aquilo. Quando a gente chega a 50 anos, já tem estudo dizendo que pode ser que essa atitude mais invasiva muito precocemente pode ter um efeito ruim? Quando a mulher chega na menopausa. Na verdade, o que eu tenho visto é o exagero das pessoas colocando, às vezes, coisa no rosto que não sabe nem o que colocou. Eu até há pouco tempo atrás agora comprei ultrassom dermatológico para a gente estar vendo que tipo de produto está no rosto. Né? A pessoa fala assim, botei um hialurônico. Quando você vai ver, está com metacril, né? Que é um produto definitivo, que pode dar intercorrência você colocando outro material no mesmo plano. Entendeu? Mas assim, o que eu tenho visto, na verdade, é o exagero. Não que o tratamento precoce vai trazer um problema no futuro. Eu não acredito nisso, não. Se a pessoa for bem acompanhada, né, com um profissional sério, né, que não queira ganhar dinheiro só, né, queira falar assim, não, olha só, vamos acompanhar direitinho aqui o que você realmente precisa. Eu tenho paciente que eu perco porque às vezes a pessoa quer fazer mais do que precisa e eu falo, não vou fazer mais, né? Então, assim, a gente tem que ser sério no que a gente faz, né? Lógico. Outro dia, conversa de salão é assim, né? Tinha uma nutricionista, que é uma nutricionista famosa, que ela tinha feito um procedimento, teve que fazer um lifting, porque o dermatólogo fazia aplicação de ácido hialurônico a cada 2, 3 meses. E aí a médica levou a cirurgiã plástica 6 horas para tirar as fibroses do rosto dela. Imagina. Nossa. Não, isso aí tem se falado sim, que o bioestimulador possa dar mais fibrose. Mas não tem um período de 6 meses? 3 meses? Não, então, estou falando, né? O bioestimulador ele dura 2 anos no rosto. O bioestimulador seria o quê? A hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático. A Sculptra, a Radiesse. Sculptra, tá. É só para entender para preencher e a pele ficar mais... Não, preencher são coisas diferentes. Tipo o ácido hialurônico? O ácido hialurônico só preenche, não estimula colágeno. Tá. Ele não aumenta a espessura da derme. Tá. Isso aí é ácido hialurônico, ele só volumiza. Tá, então prestem bem atenção ao que a doutora está falando. Isso é fundamental, essa explicação. O ácido hialurônico, ele preenche, lógico, tem pontos que a gente pode fazer perto do osso, que ele não vai volumizar, ele vai reposicionar o rosto. Não é que eu seja contra o hialurônico, não.
mas tem que ser colocado com moderação. Tem pacientes ficando 5 anos com ácido hialurônico no rosto. Teoricamente, duraria 1 ano. A gente pega casos lá de 5 anos. Então, cada vez mais a gente tem visto isso. Então, por isso que a pessoa vai insuflando e daqui a pouco fica igual esse pessoal que a gente não pode falar. Mas que parece realmente pessoas que, sei lá, passaram por algum... Não, viram outras pessoas, né? Outra você não nem reconhece direito. Você olha assim e fala, será que é essa A mesma boca pessoa? é uma coisa assim, pavorosa. As pessoas ficam com uma boca horrorosa, né? E às vezes aqui também ficam duas bolas aqui, né? A pessoa vê que aquilo ali não é natural, não é uma coisa... O importante é você tratar com naturalidade, estética, né? Pensar assim, vou fazer uma coisa que melhore minha derme, que a pele fique bonita, viçosa, mas sabendo que a pessoa está com 40 anos, com 50, com 60. Eu falo que tem que estar bonita, mas na sua idade, né? Pronto, é isso, Lu. É isso que eu queria que você colocasse. Eu acho que a maior informação que vocês têm que ficar hoje é sobre isso. Você pode ser bonita e ter sua ideia, deve ser bonita dentro das suas respectivas idades. Né? A gente eu aos 53, querer ter uma pele e um visual de quem tinha 30 anos é impossível. É impossível. Simplesmente impossível. E é isso que eu acho que está fazendo as pessoas ficarem deformadas, né? Porque querem, e devem ir a médicos que não têm essa ética e... Não, porque muitas vezes você não tem um que... Por exemplo, a Lu vai negar fazer em determinadas pessoas e vai ter um colega ali que vai fazer. É isso aí. Mas então, por isso a informação diz, olha, se você fizer de uma forma ininterrupta, vai chegar um momento que... Deformado. Vai ficar deformado. Você não se identifica mais, né? Não. Você olha no espelho e vira outra pessoa. Né? E aí a gente falou do ácido hialurônico. Eu vou atrás da doutora Márcia. Aí o Botox. O Botox é um vírus vivo atenuado, né? Na verdade, ele vai paralisar ali momentaneamente. De quanto tempo pode se aplicar um Botox? No mínimo, intervalo de 4 a 6 meses. Se você faz com intervalo menor que isso, você pode criar resistência. Ou seja, a toxina para de fazer efeito. Que a gente tem pego muito casos assim, de pacientes que estão fazendo toxina o tempo inteiro e aí tem que ficar 2 anos sem fazer nenhuma toxina, que a pessoa deprime, né? Ficar 2 anos sem fazer Botox, para depois voltar a fazer de novo, para poder os anticorpos todos do organismo sumirem. E o Sculper? O Sculptra é o ácido polilático, já é bioestimulador. Na verdade, ele aumenta a espessura da derme. Ele ajuda no colágeno. Só que uma coisa nova que tem se falado bastante, que na verdade o ácido polilático, ele pode estimular um pouquinho a adipogênese, ou seja, a produção de gordura. Por isso que antigamente o pessoal botava, é uma caixa por década, então você tem 50 anos, bota 5 caixas no seu rosto. E aí o rosto ficava, porque na verdade, então hoje em dia o que a gente tem feito? Colocado o polilático na moldura do rosto, na lateralidade, até dentro do cabelo agora, né? A gente bota aqui dentro para sustentar de forma natural, né? Que a pessoa fique bem, mas sem artificialidade, né? Sem estar artificial. O que é o padrão legal, né? É você ter condições de melhorar a sua pele, melhorar seu visual, mas de uma maneira equilibrada, né? Com consciência. E aí vai muito do profissional que está atendendo a gente, né? Porque quando você começa a fazer os procedimentos, você vai numa empolgação, realmente. Se você está Bom, eu pelo menos que vejo no vídeo, tem umas que eu falo, nossa, já está na hora de voltar na Lu para fazer outra coisa. Porque você se acostuma com um tipo de... Verdade. Você tem as vias de expressão, isso também é importante falar, né? As pessoas têm uma maneira de sorrir, uma maneira de pensar, né? Quando pensam, franzem a testa. Quando vai fazer ginástica. Vai fazer ginástica. Fala disso daí também, Lu, porque eu agora quando malho, é sério mesmo. Quando malho, quem me ensinou foi a assistente dela. Que tem que ficar assim. Cara de paisagem. Muito peso ou... olha. Não ficar fazendo assim. Gente, olha que dica. Isso é uma dica ótima. Eu Fantástica. tenho tomado cuidado em relação a isso. Com as caretas que eu faço fazendo exercício físico. Tem muita gente que faz toxina, que é o Botox, né? E aí fica toda hora mexendo. Peraí, deixa eu ver se estou com toxina ainda. Aí fica mexendo. Na verdade, você está gastando a toxina, né? Que é o que a Márcia está falando, né? O Botox é igual injetar um braço, que eu falo, né? Quando a gente ingessa um braço, não dá atrofia do músculo, o músculo não fica fininho. É isso que a gente quer com Botox. É deixar a musculatura do frontal, periorbicular, fininho, o músculo bem delgadinho.
Então, quando você for enrugar, não tem aquela força absurda, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta também que eu acho que é interessante. Você acha que com todos esses procedimentos hoje diminuiu bastante a cirurgia plástica, como era antigamente, que as mulheres faziam cirurgia plástica para puxar o rosto, para ficar... Você acha que isso... Não, na verdade, assim, no Brasil a gente tem um índice muito alto de cirurgia plástica, de tratamentos dermatológicos. As mulheres brasileiras no Rio, então, se cobram demais, né? Eu acho que depois desses casos, no caso da Anitta que teve, né, que puxou o rosto, fez um mini lifting, né, deep lifting, e acaba que eu acho que até aumentou mais os casos de cirurgia que eu tenho visto no consultório, né? Eu não sei estatística para te responder. Ela pode falar com propriedade isso, porque o marido dela é cirurgião plástico. O que eu quero te dizer é o seguinte, na verdade, eu não vejo redução, não. Eu vejo ele operando sábado, domingo, feriado. Então tem como é real mesmo, né? Porque a gente imagina que... O que eu tenho visto é cirurgias de lifting mais precoces. Porque, vê se o raciocínio é esse, doutora. A pessoa fica com aquela coisa de preencher, de fazer preenchimento, de fazer esse tipo de coisa. De repente ela se vê totalmente deformada. Aquilo como a gente falou, ela não se reconhece mais. Aí ela tem que fazer a plástica. Senão não volta. É isso? Na verdade, o que tem sido feito é despreenchido o rosto, despreenchimento. É você usar a hialuronidase, que é uma enzima que quebra o ácido hialurônico. Então, por aqui que a gente comprou aparelho de ultrassom. A pessoa fez um edema, tá inchada. Esse aqui tá muito alto, tá deformado, eu não era assim, fiz um preenchimento, não gostei. Você tem como fazer um ultrassom da pele e aí guiado pelo ultrassom e com agulha lá dentro do ácido hialurônico e aplicar a hialuronidase para dissolver ele. Você entende? Então, na verdade, o que tem sido feito? O rosto está cheio de ácido hialurônico, você aplica a enzima e aí despreenche. Você tira aquele ácido hialurônico. Mas esse que está cheio de ácido hialurônico é porque a pessoa que aplicou demais ou porque ela fez... Às vezes aplicou demais, aplicou no plano errado, aplicou no plano, de repente tem que aplicar um plano mais profundo, aplicou mais superficial e acontece que você está falando, a pessoa sorri, fica 2 ovos assim no rosto, né? Então isso aí às vezes incomoda a pessoa depois que faz. Ou então demarcou demais, achei que estou muito masculinizado porque eu marquei muito, eu não gostei, quero tirar, entendeu? Então tem vários... edema palpebral, às vezes acontece também, você fez um preenchimento com ácido hialurônico, 1 ano depois, 2 anos depois, pode vir dar um edema, você tem que tirar em região palpebral, entendeu? Então, para isso que serve a hialuronidase, para despreencher. Então, é uma visão realmente errada, né? A gente imaginar que não precisa mais de cirurgia plástica, como precisa mais, né? Na verdade, eu acho que sempre vai ter espaço para os dois, né? Tanto para dermatologia... Tem que saber qual é a indicação para cada tipo de situação. Vamos supor, a pessoa está com uma pele aumentada, fazendo pitose palpebral, não está enxergando direito, diminui o campo visual dela, não tá, tem que fazer uma cirurgia de blefaroplastia. Não adianta fazer só um aparelho, uma radiofrequência monopolar, fazer um ultrassom microfocado para levantar o olhar, ou então botox e aquela pele dobrando. Ali precisa de uma blefaroplastia. Eu acho que cada caso tem sua indicação. E blefaroplastia só se faz com cirurgião? Com cirurgião plástico. Certo. Aqui no Brasil não, tem gente vê outras áreas fazendo também, mas assim, o certo seria a cirurgia plástica só operar, né? Certo. E deixa eu fazer uma pergunta até meio estranha. Tem muito dentista fazendo aplicação de botox, hialurônico. Isso é próprio? Esse tipo de coisa, assim, acho que é até complicado a gente falar aqui, né? Na verdade, cada um na sua área, mas assim, tem espaço para todo mundo, entendeu? Eu falo que eu já não entro já nessa discussão, né? Eu acho que a pessoa que quer fazer com dentista vai fazer com dentista, quer fazer com dermatologista. Eu acho que é isso. Vai fazer com dermatologista. Eu acho que o mercado tem para todo mundo. Quem vai decidir com quem vai fazer esse procedimento, quem decide é o paciente. Né? Então ele tem que analisar o que ele acha no bom senso, porque tudo em medicina é bom senso. Qual profissional ele deve procurar. É isso que eu acho. E a gente tem que saber que no Brasil não tem a lei do ato médico, né? A gente não tem.
O que é só importante para que o médico possa fazer e o que outras especialidades da área médica também podem fazer. Isso não é bem definido ainda. Então, dito isso, cada um escolha o profissional que vai procurar para mexer no seu rosto. É verdade, porque a gente escuta tanta coisa, né? Que já que o programa da doutora Márcia, a finalidade é o que você precisa saber. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Eu vou te provocar, porque assim, desse congresso também que eu vim, a gente falou muito da necessidade da reposição hormonal, inclusive da testosterona. A mulher precisa de testosterona sim. O órgão que tem maior quantidade de receptor para testosterona é o coração. Então, se a mulher não fizer a reposição com testosterona, ela tem um coração que está mais débil a partir da menopausa. Parte óssea também, né? Parte óssea, a pele, imunidade, né? Decisão, massa muscular que a gente vai perdendo, principalmente quando caem os hormônios na menopausa, no climatério. E aí você tem as mulheres que vão fazer reposição dentro do fisiológico e você vai ter mulheres que vão fazer uma reposição acima do fisiológico. Isso vai depender do interesse e da decisão de cada mulher. Quando é acima do fisiológico, você tem os benefícios, mas você tem alguns efeitos. Um deles é o aparecimento de mais pelo, né? Queda de cabelo, né? Queda de cabelo, a pele mais grossa, oleosa. Acne no e tronco, aí, como é que né? você faz, Lu? Porque essa mulher não vai deixar de usar testosterona. Isso aí é cada vez mais frequente lá na clínica. Na verdade, ela vai ter que fazer um tratamento mais intensivo dermatológico. Ela não vai poder abandonar o dermatologista, entendeu? Usando cremes em casa, é o que a gente estava conversando, né? A base de ácido salicílico, de ácido glicólico, hidroquinona, que tem ação clareadora, nicotinamida, que tem ação clareadora, porque geralmente a pele fica manchada, entendeu? Então, assim, vai continuar fazendo testosterona? Beleza. O corpo fica lindo, eu admiro a beça, acho bonito. Mas testosterona não é... É um hormônio masculino. É o quê? É um hormônio masculino, mas que a mulher nasce com ele. Então, significa que eu estou chegando na menopausa, que eu nunca mais vou precisar dele, porque eu não morri. Isso é simples também. Se eu nasci com estrogênio e progesterona e testosterona, significa que eu preciso dos hormônios. Agora, eu preciso de uma quantidade excessiva de cada hormônio? Não. Cada um tem uma dosagem que o médico que vai fazer a reposição... Tem que personalizar, tem que personalizar, Certo. É isso. Mas a mulher pode, por exemplo, a mulher de 50 anos, fazer uma opção que ela quer só repor a testosterona dela dentro do fisiológico, 20, 30. Ok. Eu acho importante, até porque o libido também, né? Quando a mulher tá com a testosterona baixa, aí tem um monte de separação, você vê que o marido, porque não quer mais ter relação sexual, porque tá desanimada, não quer sair de uma cama. Então, assim, a testosterona eu acho fundamental a pessoa tá repondo. Mas foi o que a Márcia falou, tudo com limite, né? Porque senão, eu já escutei isso. De dermatologista. Não, é só não fazer reposição com testosterona. Não, mas aí o efeito que você quer sem testosterona é impossível. Você procura um profissional que possa, junto comigo, te ajudar. Sim, lógico. Né? Então, assim, você tem que saber que existem mulheres que se beneficiam e se sentem bem com suprafisiológico. Então, eu vou procurar uma dermato que fala, diga, beleza, eu vou perder um pouco de cabelo, mas eu vou te dar uma maneira aqui da gente fazer uma manutenção. Você vai tomar medicação oral tal, você vai fazer o uso de tal shampoo, de tal creme, de tal... Entendeu? Isso que ela está falando. É associar a parte dermatológica ao uso do hormônio. Do hormônio que, de preferência, seja bioidêntico, né? Que seja bioidêntico. Que seja... porque quando... Vamos lá, vamos explicar, né? Hormônio bioidêntico, os que vendem em farmácia normalmente não são... Alguns não são bioidênticos. São do xixi da vaca. Né? E se eu não sou vaca, isso não é meu. Né? É sintético. Então, quando a gente fala dos hormônios bioidênticos, os hormônios que molecularmente são mais próximos e parecidos com o que nós produzimos. Certo. Portanto, eu vou ter menos efeito colateral. Diferente que se eu for usar um hormônio que vem da vaca. Que é dito que é natural, mas natural para a vaca. Uma vez escrito. Porque é verdade, da xixi da vaca. Está lá escrito, natural. Gente, nossa! E tá na indústria, vende lá na farmácia. Então, significa que é o seguinte, cada vez mais tem que ter programas como esse para que a gente tenha o esclarecimento e o debate, para que as pessoas decidam. É por isso que tá entendam, né? Diferente de bioidêntico, né? De hormônio... Não, é tudo igual, não é igual. Bioidêntico é o mais próximo. Hormônio sintético é sintético, bioidêntico é bioidêntico. Eu mesmo faço já há algum tempo. Estou com 50 anos e não vivo sem, entendeu? Mas foi o que ela falou, de forma fisiológica, né?
Certo. sem exagero, sem ficar careca. E a testosterona, ela se compra para tomar? Me explica isso também, que as pessoas não entendem sobre isso. Assim, hoje é mais estrogênio tópico, né, transdérmico, estrogênio em óvulo, tem que vende em farmácia também, que são com aplicadores, que ajuda a lubrificação, intravaginal e tal. A progesterona oral ou em óvulo, você também pode fazer. A testosterona na mulher, teoricamente, você faria só transdérmica. Em gelzinho, que passa na pele. Ah, tá. Mas se você quer uma resposta, às vezes, mais rápida, você faz injetável e depois você mantém no gel. Essa forma de administração também, a gente já sabe que são fórmulas que não são hepatotóxicas, que não tem uma tendência a deflagrar câncer, células que já existam lá, de cancerígenas, entendeu? Então, assim, a dose e a via de administração já se sabe. O Márcio, segurança. Você falou uma coisa que eu lembrei, agora você está falando da parte intravaginal. Você sabe que tem laser de CO2 para dentro da vagina também, né? Você coloca o laser dentro da vagina, intravaginal? Eu falo isso para as pacientes. Fala isso, Lu. Porque... Cara, é muito interessante isso. Muita gente não sabe, a gente já faz isso já há algum tempo, né? Então, que assim, como nossa pele envelhece, nossa mucosa vaginal também envelhece, né? Quando a gente é mais nova, o que acontece? A mucosa, ela é rugosa, ela tem como se fossem ruguinhas. Sim. Então, na relação sexual, tem um atrito maior, né? Além da lubrificação, ela é mais jovem, tem uma lubrificação melhor. Quando a mulher entra na menopausa, a mucosa vai ficando lisa, né? Mais lisinha, a pele ressecada. Então a mulher tem dor na relação sexual, certo. A mulher não tem tanto prazer na relação sexual, certo. Tem mais infecções de repetição, tem incontinência urinária, né? Então isso tudo faz parte da menopausa também, que tem a ver com a pele da mucosa vaginal. E aí o que fizeram? Inventaram um laser que, além de fazer na pele, ela entra dentro da vagina, como se fosse um ultrassom mesmo. Sim. E aí faz os disparos lá dentro. E aí vai rejuvenescer essa mucosa. Então a mulher volta a ter a mucosa mais jovem, a lubrificação melhora, a incontinência urinária melhora. Nossa. E a gente está sendo muito procurado por essa parte também, lá na clínica. Bem interessante. E é bacana, isso. porque, por exemplo, você tem medicamentos que vendem na farmácia que ajudam a lubrificação, que dura aí, você coloca, dura 3 dias de lubrificação. Só que você tem que pensar o seguinte: eu estou lubrificada, mas a minha mucosa continua fina, porque eu só estou colocando uma coisa para hidratar a minha mucosa de forma externa. Certo. Eu vou ter uma tendência maior à infecção urinária, porque eu vou ter uma mucosa que está muito fina, que está recebendo mais atrito, porque eu estou mais lubrificada. Mas o trauma existe. Então, se você pode conjugar os tratamentos... Isso é muito comum, né? É muito comum. Muito comum, mas eu acho que isso é muito pouco divulgado. Muito pouco divulgado. Eu acho que as pessoas podem... As mulheres antigamente tinham até vergonha de falar, né? Então a mulher chegava aos 45 anos, 50 anos, não tinha mais nem relação sexual com o marido. Hoje em dia a vida sexual está aumentando, né? Então as mulheres estão ficando mais velhas, tendo mais relação sexual, entendeu? É verdade. Então, assim, a pessoa não pode parar de ter prazer porque ficou velha, né? Então, eu envelheci, tô com 50 anos, não vou ter mais relação, né? Não existe. Mas esse comportamento era óbvio. Mudou dos tempos. Porque a mulher que está na menopausa, de 50 e poucos anos, isso é um fenômeno que tem acontecido, tem muitos namorados mais jovens. Sim. Né? E aí você vai ter uma relação sexual mais intensa. Com certeza. Que a gente tem que pensar nisso. Isso é uma realidade, isso é um fato. Total realidade. Então a gente tem que conversar sobre isso, né? Porque a mulher de 60 anos, ela tá inteiraça, né? Com certeza. Assim espero chegar lá também. Não, vamos, né, Márcio? A gente tá muito bem. A gente tá muito bem, sinceramente. Eu fico analisando as mulheres de 30, assim, eu falo, meu Deus. Não se cuidam, né? Não pensam na alimentação, nas horas de sono, bebem demais. É isso aí. Né? Então você vê uma mulher de 50 anos, 60 muito bem, e uma mulher de 30, 40 com síndrome metabólica, cheia de gordura, celulite. Eu vejo isso na minha academia, eu fico abismada muitas vezes. A pele da garota de 18, 20 anos já toda flácida, com muita celulite, toda inflamada. São os hábitos ruins, né? Você tem percebido isso?
Na verdade, assim, às vezes a pessoa não está se notando ainda, né? Acho que como está jovem, acho que não tem acho essa que a pessoa preocupação. pensa, né? eu tô com 28, 29 anos, Não tem que me preocupar com o percentual de gordura, é isso de risco cardiovascular, né? De repente, mais tarde é que cai a ficha, né? É isso mesmo. Mas aí, olha só, eu uma vez falei isso no podcast, que o médico dermatologista ou o ginecologista que vê a mulher mais pelada, ele tem que saber tratar ou indicar determinadas coisas. Então, um ginecologista, talvez ele perceba mais a celulite da mulher do que o próprio marido, né? Se a mulher tem celulite, já pode ser que ela queira transar de luz, meia apagada. Então, o ginecologista pode não saber tratar a celulite, mas tem que saber a quem ele vai indicar. Porque hoje tem tratamento, né, Lu? Mas às vezes eu acho que falta um pouco isso, né? A pessoa vê aquela parte dela e esquece de orientar o restante, né? Por isso, quando você pega a pessoa, você tem que fazer uma coisa personalizada, entender, conversar sobre tudo. Já peguei muita paciente deprimida com... Dizem que o paciente acompanha mais ou menos a sua idade, né? Então, quando eu tinha 30 anos, eu tinha paciente na faixa dos 30 anos. Hoje estou com 50, tem pacientes já na menopausa. Então, assim, eu vejo muita mulher que está deprimida, que está triste, que está com ondas de calor, e ninguém... Parece que não cai a ficha. Eu tô na menopausa, eu tenho que me tratar, o que eu faço? A quem eu vou, a quem eu procuro? Né? Tem ginecologistas antigos que não são contra a reposição hormonal, não é isso, Márcia? Você pode falar melhor que eu. Ainda tem isso. Isso aí a gente tem que abrir a cabeça, né? Então, vou escutar essa opinião, mas vamos ouvir uma segunda opinião. Né? Vou ver se realmente essa reposição hormonal é tão ruim assim. Entendeu? Então, assim, eu como dermatologista eu oriento isso também. Porque a tarja preta que foi colocada lá do FDA da reposição hormonal foi baseado num estudo de 2000, que não foi um estudo que hoje a gente vê que não foi bem feito, bem conduzido, duplo cego, randomizado, cabeça a cabeça, multicêntrico. Não tem essas características de um trabalho científico que pegasse todo o perfil genético das mulheres do mundo e dessem critérios. Não, é proibido todo mundo fazer, reposição hormonal é ruim para todos. E você tem uma mulher, e eu escutei o testemunho de uma ginecologista dizendo: eu peço desculpas às minhas pacientes, que eu repliquei isso durante muitos anos, que eu era contra a reposição hormonal. Ah, que máximo, né? Mas também porque hoje ela também tem 60 anos. Né? E ela sabe dos benefícios da reposição hormonal hoje. E tem aquela história, né, Márcia? O ideal é você fazer reposição no início, não é isso? Isso. Nos primeiros 10 anos, quanto mais continua sendo assim? Isso, 45 entrou no climatério até 65 Agora, deixa eu fazer uma pergunta que tá aqui na minha língua. O homem não precisa fazer, não? O homem entra na andropausa mais tarde, né? A andropausa não é igual da mulher que é menopausa com 40. A andropausa do homem é lá embaixo. Mas ele não precisa de reposição, ele está sempre ok? Olha, os homens de hoje, muitos precisam. Além da necessidade da reposição, principalmente porque eles estão ficando com os testículos mais atrofiados e com infertilidade, por conta da obesidade. Então, eles estão... a gordura gera hormônio feminino, gera estrona. Você tem muitos homens hoje com características mais femininas, com colote, ginecomastia, por conta da gordura. Então, o homem... A gordura provoca isso no homem? Pode, uma alteração, uma disfunção hormonal grave e séria. Porque a testosterona no homem, ele é fundamental, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Para cognição, para o coração. O homem vai ao urologista. Quem vai falar isso para ele? A mulher dele, porque normalmente quem marca o médico, quem leva no médico é a esposa. A mulher fala, mas e daí? Ele vai? Esse é o grande problema, né? Porque não tem... Aonde que esse homem iria para alguém chegar para ele e falar, olha, você está precisando disso, por causa disso. Dá uma explicação assim. O homem também tem que cuidar da pele, né, Lu? Não, tem muito homem se cuidando hoje em dia. Hoje em dia tá mudando. Da pele eu acho que tem. Tá mudando tudo. Eles estão começando a procurar mais também. E até o apetite sexual. O homem fala assim, não estou tão potente como eu estava, né, anteriormente. Acho que isso tudo gera uma angústia que ele vai procurar um especialista nisso, né? Outra coisa que eu ia te falar, que a gente está falando, é o cabelo. O cabelo, ele também vai ficando
ralo, seco. Não é porque a gente também usa muito produto químico durante o tempo da nossa vida, e aí ele vai perdendo... Vitalidade, vigor. Isso tem mais a ver com a parte hormonal, com a queda do estradiol mesmo. Ah, tá. Então, com a queda hormonal, acaba que o cabelo fica mais fininho, vai ficando miniaturizando, que a gente fala, né? Vai ficando cada vez mais fininho, ainda mais se a pessoa tiver história de alopecia androgenética. Uma história familiar, hormonal já, por parte da mãe. E além da reposição, a gente faz o quê? Tratamento tópico, laser, o que a gente faz? A gente tem desde laser, né? Que a gente tem lasers que vão estimular o folículo a voltar a produzir, a fortalecer o folículo, o pelo. MMP, que é um tratamento como se fosse uma máquina de tatuagem, que a gente faz furinhos, aí coloca minoxidil, vitaminas, dutasterida, dependendo do caso, entendeu? Ou até intradermoterapia, que é feito com uma seringa e a gente vai injetando no couro cabeludo. E outra coisa, assim, o que a gente vê agora, pessoas que eram carecas e agora tá com cabelo... Com implante, fazendo implante. Aí geralmente é transplante capilar. Transplante capilar. Ah, a pessoa pega de uma área doadora, coloca aqui na frente, pega folículos do aqui, seu próprio cabelo. Do próprio cabelo, coloca aqui na frente, mas nada, mesmo você fazer um transplante, você tem que continuar com os tratamentos em casa, dermatológicos, de repente indo no consultório fazer aplicações também, ou usando finasterida oral, né? Então é tudo junto. É tudo junto. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, é preciso que você tenha os seus equipamentos, mas você seja uma médica, antes de tudo, uma médica clínica, né? Porque eu fico vendo um tratamento para queda de cabelo relacionado ao hormônio, a mesma tratamento para queda de cabelo relacionado à anemia, que é a mesma tratamento para queda de cabelo relacionado à baixa de hormônio da tireoide. Eu já vi São isso, situações distintas, usando a mesma medicação. Você diz que você está bloqueando o hormônio. O que isso tem a ver com a tua anemia, que é o que está gerando esse problema? Eu já vi isso acontecer. Chegar no consultório, encaminhar, o paciente está com queda de cabelo. Quando você vai ver, está com uma anemia ferropriva. A ferritina está lá embaixo. Não tem ferro. Na verdade, precisa de ferro. Tem que repor o ferro. Aí tá em uso... O problema não é hormonal. Aí está usando minoxidil. Não é excesso de testosterona, por exemplo. Foi o que ela falou, na verdade é importante o diagnóstico. Você tem que fazer exame de sangue, ver se a queda de cabelo não é um hipotiroidismo, que pode levar a queda de cabelo. Se a queda de cabelo não é deficiência de ferro, então tem que repor ferro. Se é deficiente de B12. Se é B12. Se é D. É isso aí. Né? Então, um tratamento padrão, minoxidil, porque assim, eu já... Chega e falo, não, eu tô usando minoxidil. Eu falei, mas peraí, você não sabe nem qual é a tua causa da tua alopecia, da tua queda de cabelo? Mas todo mundo fala isso, doutor. Sim, porque prescrevem, né? Mesmo que a indicação não seja para isso. Então é preciso que a gente faça um bom diagnóstico. Até a cabeleireira prescreve. E pronto. É isso, Lu. Gente, eu tenho um neto com 19 anos que está com uma queda de cabelo. Nada contra, né, Mar? Toma minoxidil, eu acho que não é assim não. Acho que tem que levar num dermatologista para ver. Por que uma criatura com essa idade está... E hoje em dia os exames estão cabelo. super avançados no couro cabeludo, com dermatoscopia. Agora, isso tem a ver também com se o pai é careca ou o filho vai ser também? Tem a ver? É genético? Não, é isso que a gente está conversando. Na verdade, o certo é você fazer um exame, uma anamnese bem feita, uma conversa bem feita, um exame laboratorial para poder ver a parte hormonal, ver todas as vitaminas que a gente falou, citou algumas aqui. Para ver como tratar, né? Exatamente. Cada um tem um tratamento diferente. Não é uma fórmula de bolo para todo mundo igual. É a personalização do tratamento que a gente já falou. Isso é altamente importante, é o que você sempre fala, né? O esclarecimento ele é legal por isso, né? Por isso que o canal é importante, assim, a gente acha importante. Porque esclarece para as pessoas leigas e dá uma opinião diferente da grande maioria daquela informação que ele está pegando na internet. E daquilo, né? Que ele vê toda hora. Toda hora ele tem lá. Toda hora assim, me incomoda, Lu, eu vou te provocar agora, me incomoda o fato de, cada vez que você entra na internet, é assim, agora o melhor antioxidante que existe no planeta é a vitamina E, já teve a vitamina E. Agora o melhor antioxidante que existe é o ômega. Agora o melhor antioxidante é a coenzima Q10. Agora o melhor antioxidante é o NAC. NAC é N-acetilcisteína. Que vai lá o cara diz, eu quero NAC, doutor. Eu digo, NAC é o Flumisil.
Ah, é? Eu digo, é. Gente, Aí eu começo a perceber, aí eu vou pra internet pra saber por que tanta gente tá perguntando sobre aquilo. Não existe uma substância que seja a substância que resolva o problema de todas as pessoas. É um combinado de substâncias, de tratamentos e tal, para que você tenha um resultado final positivo. Não é isso, Lu? É isso aí. gente, porque Fluimicil até agora todo mundo sabia que era para tosse. Sim, e aí como alguém falou do NAC, e é mais bonito falar NAC do que N-acetilcisteína e Fluimicil, que é o que todo mundo conhece, agora todo mundo quer fazer NAC, mas pode ser que daqui a 3 semanas alguém invente que o bom hoje, que não é mais o magnésio, né? O magnésio já está perdendo a sua moda, vão inventar alguma coisa. Agora pode ser que seja a vitamina A, eu não sei assim, o que eles vão inventar. Mas toda hora precisa de alguma coisa para você Porque mexer. toda hora a gente precisa de médicos dessa qualidade, né, doutora? Porque a gente também não pode virar, Porque senão a gente... passou e vai... E cada vez mais aumenta o número de coisas que a gente tem que ingerir, né? Então, assim, você tem que fazer tanta coisa, você tem que acordar, você tem que dormir 7 horas por dia, você tem que acordar cedo, você faz jejum intermitente, você tem que cuidar da insulina, a sua pele, não sei o que. Você fala, meu Deus, eu não tenho vida. É verdade. Então você tem que pegar dentro do que a gente está conversando, quais são os hábitos que eu posso ter mais saudáveis. É verdade. Onde eu posso melhorar. Onde eu posso melhorar. Então, Lu, a gente já está chegando já no final, você vai voltar mais vezes com certeza. Mas qual seria a dica que você daria para a mulher de um modo geral? Da mulher que vai no seu consultório pela primeira vez? Ou para a mulher que nunca foi um dermatologista? Primeiro, tá de bem com a vida, né? Que a gente sabe que até a felicidade, a alegria, a gratidão pode estimular mais colágeno, né? Segundo, a alimentação, beber bastante água. Mais o quê? Terceiro, o uso do filtro solar, né? Sempre. Procure um especialista, né? Da sua confiança, para cuidar da sua pele, para acompanhar seu envelhecimento, que você envelheça de forma natural, que você tenha a sua idade, não deixe de ter 70 anos, 60 anos, 50 anos, você envelheça bem e... Menos é mais, né? Menos é mais, isso aí. Acho que essa é a dica principal, menos é mais. Menos é mais. Né? Quando você faz o procedimento e a pessoa diz que você está mais jovem, mas não sabe o que você fez, é que é o bom procedimento, né? Isso aí. É. Fala assim, você está mais bonita, mas não sei o que você fez. É isso. Você está melhor, mas não sabe o que é. Aí que o procedimento foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi bem sucedido. foi bem É assim que eu gosto de trabalhar. É isso aí, parabéns, doutor. Obrigado. Lu, olha, com certeza, ratificando minha admiração por você, a Lu tem uma cultura médica muito boa, muito bem preparada, e eu digo que ela faz procedimento, mas a Lu também entende de pereba, Isso aí. tá? Então a gente trouxe uma dermatologista aqui que entende de doenças também. Não que a estética não seja importante, Mas a doença... mas a saúde com a estética que é o é mais muito melhor. importante. É o mais importante. Eu acho que esse é o recado que a gente tinha para dar. E é mais um profissional que a gente coloca aqui que pensa de uma forma mais integralista, integrativa. Lu, rede social, canal, quer deixar alguma outra dica, uma outra coisa? Eu vou deixar... Seu contato? Eu vou deixar aqui meu Instagram, @doutora Luciana Franca. Se alguém tiver alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, se for alguma coisa falada de forma mais rápida, que a gente possa ajudar a esclarecer, estou lá à disposição de todos. E mais uma vez agradecer vocês, agradecer a Márcia aí pelo convite. Não, eu que agradeço a minha pele. Eu espero poder ter ajudado vocês aí com alguma informação e estou à disposição. Até a próxima, né? Beijo para Não todos. poderíamos esperar outra coisa que viesse da doutora Márcia que não fosse um programa maravilhoso. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau.